Tua segunda-feira tá braba, bebê? Tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu vou trazer pra vocês o caso do Matheus Bernardo Valim, que nós publicamos na outra rede quando ele desapareceu, então muitas pessoas estavam procurando por ele. Foi um caso que trouxe muita comoção, principalmente em Assis, mas também pelo Brasil inteiro. E hoje eu vou trazer aí pra vocês uma linha cronológica de pelo menos quase tudo que se sabe sobre o caso Matheus Bernardo. Uma vez que mesmo depois, hoje já temos coletiva de imprensa, já tem coisas ali um pouco mais oficiais, ainda assim existem coisas que estão em segredo de justiça e vocês também vão entender o porquê, tá? O motivo de tudo isso e como esse caso ele pode ser bem mais absurdo do que a gente imagina. Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. É impressionante quando a gente pensa na quantidade de pessoas que desaparecem e quando essas pessoas se tratam, né, de pessoinhas, cada minuto pode ser um suspiro a mais na vida, né, dessas pessoinhas. O que acontece é que ultimamente parece que isso não anda acontecendo. Quase não encontramos ali esperanças de encontrá-la com vida. Porque normalmente quando se trata de pequeninos ou até mesmo adultos, isso já pode estar sendo premeditado há algum tempo. Mesmo que eu sei e entendo que muita gente pensa que quando o delegado disse em coletivas de imprensa, eu só estou adiantando aqui para vocês, aqui para ficar também bem esclarecido, que não houve premeditação no fim, né, no fim da vida do Matheus, ele está se referindo ao fim da vida do Matheus e não o que levou a cena toda, teve esse desfecho tão triste e que tantas pessoas aí tentaram compartilhar, tentaram fazer o máximo possível para que ele fosse encontrado, mas infelizmente o pior cenário aconteceu. E é bem interessante a gente prestar atenção, eu achei bem emblemática essa coletiva de imprensa, porque parece que não tem quase nenhuma informação. Só que se você prestar atenção nas entrelinhas, aí você vai entender algumas coisas ali que talvez vão se ligando ali com outras informações que foram sendo dadas ao longo de todo esse caso, que eu tenho que dizer para vocês que foi bem caótico. A polícia teve que lidar com muitas informações falsas. Eu vi também alguns lugares dizendo que pessoas atrapalharam, muita gente ali envolvida, muita gente procurando pela mata, o que pode ser muito bom, mas também existe ali uma questão de cães farejadores e muita gente se movimentando num lugar, isso pode dar uma bagunçada nos cheiros e a gente tem que entender que a gente está lidando com faros treinados, porém essa bagunça de cheiro aí pode causar algum problema. E a gente também não sabe, né, quem são as pessoas que estão se metendo na mata. Será que essas pessoas querem ajudar? Será que essas pessoas querem atrapalhar? Então foi um momento tenso para a polícia. Esse caso ele foi resolvido aí entre 6 e 7 dias, podemos dizer assim, mas foi uma coisa assim muito triste e inclusive devemos sempre ter muita responsabilidade quando passa informação para a polícia, porque eu vi uma cena assim muito complicada de uma bicicleta que eles encontraram em meio à mata e eles tiveram que parar tudo o que eles estavam fazendo para deslocar um helicóptero e deslocar também policiais para poder verificar a bicicleta, uma vez que o Matheus saiu de casa para andar de bicicleta. Até as primeiras notícias diziam 2 da tarde, mas fica ali entre meio-dia e 1h e depois toda a cronologia vai ser trazida para vocês. E uma coisa que eu gostaria já de dizer, caso você nem vá até o fim desse vídeo, tome conta dos seus pequenos. Não existe lugar seguro. Não deixe, não confie e assim, tome cuidado até mesmo com esse negócio de vai dormir na casa do amiguinho, vai fazer piquenique com a família do amiguinho. Toma muito cuidado com as pessoas que você coloca próximo aos seus filhos, porque você às vezes conhece uma pessoa, você conhece a mãe, é uma pessoa maravilhosa, você conhece o pai, é uma pessoa maravilhosa, mas às vezes tem uma terceira pessoa, pode não ser tão maravilhosa assim. E isso acho que deve ser colocado aí sempre em pauta para que cada um, claro, que cria os seus filhos, tome aí a sua melhor decisão, mas é só um alerta aqui que eu deixo. E claro, nesse caso nós vamos falar sim de uma pessoa que era próxima à família e todas as confusões que aconteceram, inclusive notícias de que a mãe do Matheus teria sido presa.
coisa que nunca aconteceu. Então, vamos esclarecer aqui desde o desaparecimento, a gente já sabe aí um pouco, quem segue na outra rede sabe mais ou menos aí o que aconteceu e claro, também por toda aí a comoção desse caso, mas eu vou explicar para vocês, mesmo que esse vídeo fique um pouco mais longo, não tem problema, eu quero deixar tudo aqui muito bem registradinho. Também sei que esse vídeo provavelmente vai ter uma parte 2, porque ainda existem alguns laudos que precisam vir à tona, né? Precisa sair o resultado para que a polícia possa dar mais informações. Então hoje já dá para falar com um pouco mais de segurança das coisas que aconteceram. Então vamos começar com o dia do desaparecimento, que foi no dia 11, tá? Então no dia 11 de dezembro, na cidade de Assis, em um bairro chamado Vila da Glória, o Matheus teria dito à mãe que iria andar de bicicleta. Ele tinha uma bicicleta bem diferente, ele tinha uma bicicleta assim, mais assim, customizada, tinha um banco diferente, tinha várias coisas ali diferentes. Vocês desculpem, eu não entendo muito bem de peça, mas vocês estão vendo a foto, então era uma bicicleta bem diferente. E nesse passeio de bicicleta, a mãe mesmo diz que ele sempre gostou de andar de bicicleta, andava bastante de bicicleta, só que ele tinha um costume que naquele dia não aconteceu. O Matheus, ele sempre voltava para casa para beber água e também para usar o banheiro. Então, quando ele sentia ali sua necessidade de voltar, até comer alguma coisa, né? Então, acabava voltando para casa. Só que naquele dia 11, isso não aconteceu. Ele não voltou nenhuma vez, ele não foi beber água, ele não foi ao banheiro e isso começou a gerar uma certa estranheza. Mas até então, eles aguardaram um pouco, só que quando chegou uma determinada hora e o final da tarde começa a entrar a noite, aí não teve jeito, a família foi direto, então, fazer um boletim de desaparecimento do Matheus e rapidamente, logo no início, tá, a polícia já começou a procurar. E não desmerecendo a polícia, mas assim, isso é uma coisa que tem que acontecer. Então, se você tiver uma situação dessa em que se neguem a começar algum tipo de busca logo no início, você precisa tomar suas medidas necessárias, porque a partir do momento que o boletim de desaparecimento ele é registrado, as buscas elas precisam acontecer. Não existe 24 horas, não existe 48 horas, existe o boletim de desaparecimento. Então, a partir do momento que esse boletim de desaparecimento é feito, algumas coisas também, algumas medidas começam a ser tomadas pela polícia. O delegado Thiago Bergamo que começa então com essa denúncia de desaparecimento, essa coisa toda, então eles começam a movimentar a polícia de Assis. Então, logo em seguida, eles já tinham várias diligências a serem tomadas e muitas coisas aí estavam nas redes sociais, porque logo no início, o que é que acontece? A mãe e a tia, eu não sei se eles moram juntos, ainda existem muitas informações sobre a família que não são reveladas e vocês já vão entender por quê, eu vou explicar também. Prefiro até não citar o nome da mãe, porque eu acho que já teve uma exposição negativa muito grande em cima dessa mãe, essa mãe precisa de um pouco de paz. Então o negócio é o seguinte, conta-se, né, no início, que ele moraria com a mãe, com a avó e com a tia, porém pouco se fala dessa avó. O mais vi nas entrevistas era a mãe e também a tia, até muito mais a tia, que parece ali que ficava um pouco mais em casa, tomava um pouco mais de conta. Eu não sei se ela trabalhava fora, não sei qual era a situação de vida dela, até porque ela já foi logo no início ali colocada num lugar muito complicado, porque é o seguinte, antes de continuar isso aqui, eu vou dizer para vocês o que pode ter atrapalhado as falas dessa mãe e muitas vezes algumas pessoas terem encarado ela como uma mãe fria. E eu não tô dizendo que ela não é, eu não tô dizendo que nem mesmo a polícia pode dizer isso, tá? Que ela não tem, até o momento não se tem nada que ligue a mãe ou ligue algum familiar ao que aconteceu ao Matheus. Mas o negócio é o seguinte, logo no início, quando o Matheus desaparece, algumas televisões tentaram falar com ela e ela teve um comportamento muito estranho. Eu, sinceramente, assisti e achei estranho. Só que a questão é a seguinte, é perguntado a ela, né, sobre o pai do Matheus. E o pai do Matheus, ele está preso. Então, ele está preso ali, né, por fazer ali algum tipo de tráfico de substâncias e tal. Só que acontece o seguinte, isso já está acontecendo há um tempo, então parece que já tinha mais de um ano que o Matheus não tinha contato com o pai e vivia com a mãe. Só que é perguntado a ela se ela tinha alguma passagem pela polícia, porque eles queriam entender se de repente não poderia ter um desaparecimento com motivação ali de repente, pai, mãe, alguém tentando se vingar, esse tipo de coisa. Só que de primeiro momento, ela diz que ela não tem nenhum tipo de envolvimento e depois vão descobrir, né, na verdade, quase que como se fosse ali, no meu ponto de vista, não caiu muito bem, poderia ter ficado, né, deixado isso pra lá. E ela acabou fazendo ali uma visita penitenciária e teria sido, enfim, flagrada levando ali algumas substâncias, vocês sabem, né, substâncias ilícitas e tal, ela acabou sendo presa. Só que acontece o seguinte, a polícia, ela não é boba. A polícia, ela já tinha trabalhado numa investigação sobre o passado da mãe, a mãe já tinha prestado depoimento à polícia quando essa história vem à tona, pra saber se de repente não tinha uma pessoa querendo se vingar
dela levando o filho dela, também em relação ao marido dela, se ele não poderia ter dívida, se ele não poderia estar ligado a alguma coisa em que alguém poderia estar pedindo vingança, e a polícia não estava com esse foco, tá? Por mais que a polícia sempre chame a mãe, chame o pai, chame familiares, o pai no caso preso e tal, não podia estar nessa situação, mas eles teriam sim olhado tudo isso, até porque isso é bem importante. Eu só não acho que é importante, de repente, ter nenhuma ligação com o desaparecimento. Então, se de repente, só para vocês entenderem que não é passando pano, mas as coisas elas precisam ter relação. Se de repente essa prisão foi uma prisão que aconteceu pontualmente, ela não teria arrumado confusão com ninguém e nada, né, desse tipo, não teria por que uma coisa ter acontecido com o filho dela. Aí vem uma outra questão também. Olha como essa situação do Matheus é complicada e é por isso que eu decidi trazer esse vídeo aqui para vocês, porque eu vi muitos absurdos. Aí começam a pegar a questão do pai do Matheus ser um presidiário, né, estar preso. A questão do pai do Matheus estar preso não significa que, de repente, alguma coisa pode ter acontecido com o Matheus e que isso tenha ligação com o pai. Se isso fosse real, aí a gente teria um grande problema aqui no Brasil. Pelo menos até o momento, porque parece aí, né, que nem todas as pessoas ficam presas. E aí vocês vão cair o queixo no final desse vídeo. E tem mais, vai um pouco além do que é noticiado, mas uma questão toda que a gente vem falando durante todo o ano de 2024, para vocês terem uma ideia como essa situação toda é mais séria do que a gente imagina. Eu fico imaginando o pai do Matheus nessa situação, porque assim, não é porque ele está, de repente, em uma penitenciária que ele deixou de ter um filho. Ah, mas ele não pensou no filho antes. Isso aí é julgamento. Então a gente tem que pensar na seguinte maneira, né? O cara tá lá, ele não pode fazer nada, ele tá preso, ele tá assistindo essa situação toda e de repente vem todas essas histórias à tona e a gente sabe muito bem que dependendo do veículo de comunicação que é passado isso, o público que assiste, ele pode pensar diversas coisas. Ele pode colocar isso e dizer assim, isso foi vingança e pronto, eu não vou acompanhar mais, né? Foi vingança, fizeram alguma coisa. Então, muita gente julga e é isso que a gente tenta quebrar aqui, não colocar julgamentos, porque as pessoas, elas têm passado. Mas eu acho que os filhos não devem nunca estar associados ao passado de seus pais, a menos, claro, que a polícia faça uma investigação e encontre essa ligação. Só que você não está lidando com uma polícia burra, e foi isso que eu consegui perceber durante a investigação desse delegado. Inclusive, a famigerada apatia que muita gente apontou no delegado, não é apatia, vocês vão entender por que o delegado, de repente, podia estar agindo de determinadas formas e não falando de determinados assuntos. Mas voltando aqui, uma vez que nós estamos falando de um assunto que é delicado e que chama atenção para muitos pontos, o Matheus, quando ele desaparece, acontece ali com a mãe, né, quando se pergunta qual roupa ele estava, essa coisa toda, acontece uma situação muito comum. Sabe por que é muito comum? Porque quando você tem um filho, você não sabe que ele vai desaparecer. Você tá normal, vivendo a sua vida. E aí, de repente, seu filho diz, eu vou andar de bicicleta. E ele tem o costume de fazer isso todo dia. E a mãe teria relatado à polícia que ele estaria com uma determinada cor de camiseta, só que ele não estava, ele estava com essa camiseta azul. Então, isso no começo atrapalhou. E aí, depois, a mãe talvez tenha verificado as roupas. Isso não ficou muito claro como é que ela descobriu que, de repente, ele estava com outra roupa ou ela tenha se lembrado. Acaba dizendo para a polícia que não, que era uma questão de uma blusa azul e tudo aí vai se arranjando. Então, olha quantos atrasos para esse caso ser resolvido em 6 dias. E todas essas informações que acabam ali sendo desencontradas, acaba atrapalhando a polícia. Rapidamente, helicópteros, começaram a sobrevoar, helicópteros especializados começaram a fazer o sobrevoo. Cães farejadores estavam no local. Cães farejadores são policiais incríveis. E se você perguntar para um policial quais são os melhores policiais, eles vão dizer que são cães farejadores. Então, são ali agentes da lei totalmente imparciais. Eles estão procurando uma coisa. Eles também começam a puxar as câmeras de segurança. Então, existia sim câmeras de segurança próximo ao local. A primeira câmera de segurança vai flagrar o Matheus andando de bicicleta sozinho. E nesse momento, como não tinha ninguém próximo a ele, eles conseguem ter uma ideia de horário, essa coisa toda, mas não tinha mais nada. E aí vem algumas perguntas, como por exemplo, mas não tinha ninguém andando na rua, era mais ou menos ali a hora, né, um horário onde tem pessoas na rua, um horário de almoço e tudo mais. Tem movimentação? Parece que o lugar é um lugar muito tranquilo, tá? Eu não conheço a região. Se você é dessa região, comenta aqui, mas parece que sim. É um lugar bastante tranquilo e ele estaria andando com essa bicicleta e realmente quando a gente vê a cena, a gente não consegue observar pessoas ali sendo, também ali passando junto com ele, então você percebe que a rua de repente poderia estar sim um pouco mais vazia, isso pode variar de local para local. Só que essa câmera de segurança, ela vai ser ali a base da polícia para ela tentar começar as buscas. Você precisa ter um quadrante, você não tem como, aquela região ela também tem uma região de mata. A gente está falando de Assis é uma cidade
considerado uma cidade de interior. Eles vão ter que desculpar aí as buzinas, porque está chovendo assim sem parar há mais de 2 dias, então os carros estão completamente enlouquecidos. Então a gente vai continuar aqui, porque eu não quero perder o foco aqui dessa história. Porque é o seguinte, eles começam a tentar dividir quadrantes, você não tem como procurar tudo ao mesmo tempo, e às vezes isso atrapalha também. Então você vai vendo ali quais são as principais áreas para você começar a procurar. E aí começa toda a questão de a tia coloca nas redes sociais, pede ajuda das pessoas. Muita gente se movimentou, colocou a foto do Matheus, inclusive o nosso canal, e o que acontece? Todo mundo começa a procurar. E rapidamente, algumas pessoas começaram a passar informações para a polícia. Então, esse tipo de informação a gente só passa se a gente tiver uma certa certeza. Mas quando a gente está falando de uma pessoa de 10 anos, o que acontece? Isso tudo vai à flor da pele, toca o sentimento das pessoas. Então você tem ali mais ou menos um vislumbre de que você pode ter visto, você avisa a polícia. Só que isso também atrapalha, porque a polícia precisa ir lá checar a informação que é passada. Então por isso que é necessário ter um pouco mais ali, de repente, de convicção. Até a tia mesmo comenta que teve uma situação em que ela também chegou aí dar uma olhada, porque disseram que ele teria parado para jogar bola num certo campinho com os meninos. Ela chegou até o local, ela perguntou aos meninos se eles conheciam o Matheus, e eles disseram que não conheciam o Matheus, mas que o Matheus teria encostado ali para jogar bola com eles, só que depois o Matheus foi embora. E parece que essa informação não foi verdadeira. Parece não. Agora você tem certeza que essa informação ela não foi verdadeira. Então talvez alguém tenha visto um menino parecido, mas não era Matheus. E aí essa história toda ela começa a tomar corpo e a polícia começa a ficar um pouco ali meio, deslocada. Como é que a gente vai fazer essa busca? Tem muitas informações aí que podem dar conta desse menino em diversos lugares diferentes, e é aí que começa toda a parte especializada. Por quê? A família começa a ser ouvida, a mãe é ouvida pela polícia. Então, quando a mãe chega à mídia, a mãe já foi ouvida pela polícia. Pois também mais pessoas ao redor foram chamadas para prestar depoimento, e também um vizinho, tá? Um vizinho que morava ali muito próximo, acho que era de frente ali para casa do Matheus, também foi ouvido. Muita gente ali foi ouvida. Só que a questão é a seguinte, os dias estavam se passando. Se passavam dias e nada, né? Nós estamos falando de 6 dias. Então as pessoas colocaram ali, muita gente começou a ir para mata, muita gente começou a procurar, até que de repente aconteceu uma situação em que algumas pessoas foram levadas, eu vou colocar algumas pessoas, foram levadas para prestar depoimento. Entre elas, um homem chamado Luiz Fernando Silas de Almeida, de 46 anos. O Luiz Fernando Silas de Almeida, ele era um acumulador, tá? Acumulador, eu vi umas imagens ali que a grande mídia colocou, e esse lugar realmente, você percebia a casa, ela era uma casa, vocês estão vendo as fotos aí, mas era uma casa assim meio que feita de madeira, tinha umas partes de madeira e tal. A casa foi toda depredada, isso também vai ser outro tópico. E aí existem algumas informações que elas são conflitantes. Dizem que ele morava sozinho. A polícia disse que ele morava sozinho. Depois também algumas equipes aí acabaram dizendo que não, na verdade ele morava com a mãe muito idosa e com o pai muito idoso. Eu espero que a verdadeira versão seja de que ele morava sozinho, porque o que a polícia encontra nesse lugar é melhor que ele morasse mesmo sozinho, mas a gente já vai também chegar nessa parte. E é aí que vocês estão entendendo como tudo isso é complexo. No dia 16, o que a polícia tinha encontrado antes de chamar ele até a delegacia? A polícia encontra uma câmera de segurança onde mostra ele mais ou menos ali 1 quilômetro da casa dele, e a imagem mostrava esse homem, o Luiz Fernando, junto com o Matheus, e mais ou menos ali acabava a imagem das câmeras de segurança em uma mata. Só que posteriormente, um tempinho depois, retornava Luiz Fernando, só que sem Matheus. E essas imagens elas foram levantadas no dia 16. Então por isso que no dia 17 é que essas pessoas acabam sendo levadas de novo, tá, para prestar depoimento. Em torno de 7 pessoas foram ouvidas nesse dia. Depois de serem ouvidas, o que mais chamou a atenção da polícia foram todas ali as pontas soltas, as conversas totalmente desconexas do Luiz Fernando, conversas que não faziam o menor sentido. Então ele contou ali as histórias dele, coisa que a polícia não vai revelar o que ele falou lá. Só que depois, tá, logo no dia seguinte, talvez a polícia tenha feito, tenham mandado ele para casa. Muita gente ficou um pouco irritada porque mandaram ele para casa. Já chegaremos também nessa parte. Só que acontece que a polícia não pode manter as pessoas assim. Se você não tem um motivo, você realmente não pode manter essa pessoa. Só que acontece o seguinte, meus amigos. Quando essa câmera de segurança é mostrada e eles vão levantando mais coisas, provavelmente, isso aí eu tô falando porque a gente vai levantando um caso, levantando outro, algumas coisas a gente fala, outras não é possível falar, às vezes a gente pode atrapalhar uma investigação por causa disso, então a gente fica quieto. Mas normalmente quando a polícia pega uma pessoa que ela tá muito desconfiada, às vezes ela manda para casa. Ela manda para casa para vigiar.
Diferente do caso, por exemplo, da Sofia, que você mandou ele para passear. Não, você manda ele e você coloca uma pessoa para ficar tomando conta. E no caso ali desse rapaz em específico, não dá para saber o que as outras pessoas que foram prestar depoimento falaram, porque muitas coisas vão ser descobertas aí em relação ao Luiz Fernando. Se elas vão se provar verdade, ninguém sabe, mas são muitas pessoas que acabaram relatando à polícia, tá? A polícia dá conta, inclusive, na entrevista coletiva, de que pessoas teriam dito de que ele, na verdade, utilizava a casa dele, utilizava aquele lugar que era um lugar de acumulador, com muitas TVs, inclusive isso é uma coisa que chama muita atenção, porque o lugar foi depredado, as coisas foram roubadas, isso no dia 20, então a gente não pode se adiantar tanto, mas em meio a tudo isso, tinha muitas coisas relacionadas a aparelho para encher pneu de bicicleta, também tinha brinquedos, tinha muita coisa que você podia parar e pensar, tá, isso aqui chama a atenção de pequeninos. Eu não sei se vocês estão conseguindo captar a mensagem, mas parece que esse rapaz tinha um histórico que vem até mesmo de uma data talvez até mais longa, talvez ele já faça isso há algum tempo. Podemos dizer anos, não dá para precisar o tempo, a polícia vai investigar essa segunda parte. O principal motivo dele estar ali era em relação ao Matheus, mas as outras investigações elas não saíram ainda ali da lista, vai ser tudo checado, vai ser tudo investigado, só que talvez pessoas que tenham sido chamadas para prestar depoimento não tenham sido chamadas apenas em relação ao Matheus, mas também para confirmar essa desconfiança de que existia, de que algumas pessoas poderiam ter sido tocadas indevidamente pelo Luiz Fernando, e vocês sabem que a palavra ele existe, mas eu não posso falar aqui na plataforma. Então, acontece que até esse momento em que o Matheus ele desaparece, ninguém tinha nenhuma informação sobre isso. Parece que as pessoas mantinham ali a questão toda de se manter em silêncio. É onde entra a vergonha. Então, parece que ele tinha esse costume relacionado mais a meninos. Então, muitas pessoas ficaram caladas e ninguém sabe quantas pessoas podem ter ficado caladas ao longo do tempo, talvez até pessoas que já se mudaram. Então vocês estão vendo a foto desse homem e caso você tenha passado por essa situação na mão desse homem, relate isso à polícia, porque a polícia ainda está investigando isso, tá? Está ali basicamente ali elucidada, mais ou menos elucidada, não significa que é totalmente elucidada, tá? Então a questão do Matheus, mas a questão da vida pregressa do Luiz Fernando, isso ainda vai precisar de muita investigação. Então se você morou em Assis, se você conheceu esse homem, se você passou por essa situação, independente da idade que você tenha, parece que ele morou ali em torno de 18, 19 anos em Assis. Você pode já ser maior, mas a sua informação pode ajudar muito e você pode falar sobre isso com a polícia, porque todo o processo está em segredo de justiça, principalmente essa parte, e automaticamente o caso também do Matheus acabou entrando em segredo de justiça. Eu tô contando tudo isso porque a gente vai chegar numa parte que é delicada. Então, quando a gente começou a falar sobre o caso dele, eu acho que ninguém imaginaria que o desfecho seria esse. Talvez imaginássemos que ele fosse encontrado sem vida até com o passar dos dias, mas ninguém poderia imaginar. A cabeça normal, a minha não conseguiu acompanhar, demorou uns dias eu para querer falar desse caso, porque foi uma situação muito complicada e você para pensar quem consegue fazer isso com uma pessoa dessa idade. Então é uma situação bem complicada, todo aspecto daqui para frente é um verdadeiro cestas assustadoras, então eu vou tentar fazer isso de uma forma bem tranquila, até mesmo para minha própria saúde mental. Bom, policiais na mata, policiais no céu procurando com helicópteros, muita gente procurando na mata, gente que atrapalhou, gente que ajudou, enfim, isso já é caso superado. A questão é a seguinte, ele vai ser encontrado, tá? Ele vai ser encontrado a partir do momento em que eles vão buscar novamente o Luiz Fernando na casa dele. Lembra que eu falei pra vocês que eles tinham mandado ele pra casa? Aí ele volta e tudo certo. Esse no dia 17, então, começa a conversar com ele, conversa. Segundo o delegado, foi muito difícil, mas muito difícil tirar a informação. Só que eles conseguiram tirar essa informação, conseguiram tirar a informação mais ou menos de onde ele esteve, próximo à mata. E as coisas vão se ligando com o fim daquela câmera de segurança do dia 16, que mostrava justamente que a polícia consegue ver no dia 16, na verdade, aqui me corrigindo aqui para não ficar confuso. Então a polícia viu aquilo, ligou com o que ele falou e com todas as incongruências do que ele tinha dito, bingo, eles conseguem um quadrante e conseguem encontrar
na mata. Eles encontram o Matheus, mas eles não encontram o Matheus em sua totalidade. O Matheus, eles conseguem encontrar, na verdade, o tronco, e essa parte é levada para o Instituto Médico Legal. Eu não vou ficar entrando em detalhes, ele estava vestido, então foi possível reconhecer até mesmo pelas vestes, a camiseta e tudo mais, mas o tronco foi encontrado, o restante não, e automaticamente a polícia começa a dar uma olhada para ver, claro, algumas coisas. Então o delegado chega a comentar que tinham alguns ferimentos que poderiam ter sido feitos sim com objeto pérfuro cortante, podemos falar aí de uma faca, podemos falar aí de alguns objetos que possam ter sido utilizados, mas claro que também é necessário falar da forma com que essas partes elas foram retiradas, e isso teria sido feito com uma serra. Então, o que aconteceu naquele dia foi o seguinte: segundo o réu confesso, porque hoje ele é um réu confesso, ele confessou, e aí, claro, isso ajudou a polícia a encontrar, só que o negócio é o seguinte, encontra essa parte, só que eles não conseguem encontrar as outras, tá? Não conseguem encontrar as outras e não foram encontradas até o dia de hoje. Peraí, Joyce, mas já teve o velório, já teve o enterro, sim, teve tudo isso, mas não com o Matheus completo, tá? Apenas com o que foi encontrado, porque eles não têm ideia de quando essas partes elas podem ser encontradas, então eles não quiseram manter no Instituto Médico Legal até encontrar as outras partes, porque a pessoa que fez isso ficou de levar a polícia até o lugar para poder dizer, porque ele foi distribuindo em lugares diferentes de um córrego que fica atrás de um clube, um tênis clube, e esse lugar é um lugar de mata fechada mesmo, e ninguém entendeu o que poderia ter acontecido para ele fazer isso. Só que a questão é a seguinte, já contei um pouco para vocês de algumas práticas que esse cidadão fazia, só que a questão ele diz à polícia, tá? Ele conta e a polícia precisa ficar com a versão dele, o seguinte, que ele, na verdade, tinha marcou de sair de bicicleta com o Matheus. E aí existe história de que era para piquenique, não interessa para que era. Ele marcou com um menino de 10 anos para poder ir até um pedaço de mata. Isso não entra na minha cabeça, mas o que também não entra é o seguinte. Os dois então seguem para esse lugar. Ele tinha 10 anos, tá? Não vamos esquecer disso. Então, aí o que acontece? Ele leva o menino lá e diz o seguinte, que eles teriam brigado, tá? Quando chega nesse local de mata, os dois teriam brigado. Então você imagina um delegado adulto ouvindo um homem de 46 anos dizendo que ele brigou, discutiu, uma briga acalorada com um menino de 10 anos de idade em meia mata. O que faz um adulto brigar com um menino de 10 anos de idade? Qual o motivo? Então pega uma pedra e teria jogado, tá? Jogou a pedra no Matheus e infelizmente o Matheus acabou em óbito. Só que a questão é a seguinte, né? Como é que você vai ter certeza se esse cidadão verificou se ele realmente estava em óbito? Tá, foi uma pedra, que tamanho era essa pedra? Essa pedra acertou onde? Acertou a cabeça? O que acertou? Porque a única coisa que conseguiram encontrar foi essa parte aqui mais do corpo, mais a parte torácica. Não tinha mais nenhuma outra parte a ser analisada. E a questão é a seguinte, ele diz isso, então tudo bem. Só que logo em seguida, rapidamente, tá? Questão de meia hora, tudo teria acontecido, segundo foi dito. Então teria sido no máximo 40 minutos. Depois disso, ele faz o seguinte, ele verifica então o que aconteceu, segundo ele, o Matheus estava sem vida, então ele volta na casa dele, que era assim, na frente da casa da família, tá, do Matheus. Ele vai na casa dele, era um local de muitos objetos, de muitas coisas, era um local mesmo de um acumulador, e pega uma serra. E ele teria ido para o local e feito esse serviço, tá? Feito esse serviço, separou tudo e foi colocando em pontos diferentes. E nesses pontos diferentes, a polícia consegue encontrar somente o tronco. Pergunta número 1. O que faz um adulto brigar, né, com uma pessoa de 10 anos? E aí você fica pensando, tá, vamos pegar o histórico do camarada. Eu acho que não é muito aí difícil da gente imaginar qual pode ter sido o motivo da discussão. Segundo ele teria marcado e depois teria chamado ele para a mata. E parece, segundo algumas pessoas falaram, tá, isso aí é coisa de orelhada, que é dito assim, gente, não é orelhada de vozes da minha cabeça, não. Quando você está falando de uma coletiva de imprensa e você também está falando sobre pessoas aí da grande mídia que chegam no local, muita gente começa a fazer perguntas ou contar coisas. Então você está assistindo a entrevista, eu assisto coletivas assim, eu assisto a coletiva de imprensa, eu escuto o que o delegado está falando, mas eu quero saber o que os repórteres estão perguntando, o que as pessoas perguntam, porque a partir dali você já tem mais ou menos uma noção de muita coisa, e vai ser aí também que a gente vai ter uma noção de que quando o delegado diz que não houve premeditação para o resultado final, resultado óbito, ele está falando apenas do resultado óbito, porque tem mais coisas em investigação. Tem, por exemplo, a motivação, porque as pessoas estão querendo saber qual a motivação. A motivação foi uma briga.
essa briga é que precisa saber qual foi o motivo dessa briga. Ele brigou por quê? Porque o menino negou alguma coisa? O que aconteceu? Vocês estão conseguindo entender? Porque você está falando de um adulto de 46 anos e um menino de 10. E o que ele pode ter pedido para ter irritado o menino, dizendo inclusive que os dois teriam brigado ali, que basicamente ali o menino teria, claro, né, na sua fragilidade ali da sua idade, teria tentado se defender, mas não conseguiu. Então a gente para e pensa que não é muito difícil chegar a uma conclusão. O delegado ficou com isso na ponta da língua. Tá na ponta da língua, mas ele não pode falar, porque está em segredo de justiça. Então que fique muito claro isso. Uma segunda pergunta, tá? Como é que ia fazer, né? Porque ele, o delegado, diz o seguinte, tá? A polícia estava tentando marcar com o sujeito. Sim, gente, isso aconteceu, tá? Eles estavam tentando barganhar, basicamente, né? Ó, por favor, tem como você me levar aí onde você acabou colocando as demais, né? As demais partes. Tem como? Não. Hoje pode, tá? Então aí a polícia ia lá buscar ele para levar até o córrego. Ah, não, hoje eu não vou. Não vou, porque eu ouço vozes, tá? Ouço vozes. Então o delegado ainda teve que ouvir tudo isso. E aí tudo bem, o que acontece? O delegado conta na coletiva de imprensa que ele sim demonstrava ter alguns sinais de que tinha algum tipo de problema. Algum tipo de problema, pode ser diversos problemas. Ele estava falando de ordem de saúde mental? Sim, claro que ele estava falando de ordem de saúde mental, mas a questão é qual tipo de ordem de saúde mental? Existe até um momento em que ele fala que deve né, ali ter alguma coisa ligada à psicopatia, essa coisa toda, enfim, mas tem muitas outras coisas que podemos pensar. E aí a gente vai saber um pouco sobre a vida desse homem, que era um homem encostado pelo INSS, sim. Ele recebia ali um valor, um salário, porque ele era uma pessoa considerada incapaz, tá? Ele não tinha capacidade mental, ele não tinha capacidade intelectual para poder exercer nenhum tipo de trabalho. E ele já recebeu esse benefício há 5 anos. Então, logo, ele foi laudado pelo INSS. E agora, sou eu que vou perguntar para os profissionais aqui, porque vocês sabem que eu não tento arriscar nessas coisas, porque isso é muito específico. O poder do médico do INSS, enfim, que faz ali as perícias e tal, os peritos, né, de toda essa parte aí de você receber e tal, de você encostar e tal, eles são médicos muito criteriosos, eles vão olhar ali todo um exame médico, eles vão olhar até mesmo a veracidade, de repente, de um diagnóstico, ver se realmente aquela pessoa tem aquilo. Muita gente costuma reclamar muito disso, que é como se de repente fosse ali um descaso, mas parece que com essas pessoas as coisas ficam até um pouco mais fáceis. Deus me perdoe, mas é o seguinte, o médico então do INSS teria então algum médico, né, porque se ele era encostado, ele recebia já há mais de 5 anos por ser uma pessoa que não tem capacidade de trabalho, eu penso que esse homem, ele passando por esse médico, ele passando pelo médico que seria o especialista ali, uma pessoa gabaritada para poder até mesmo dizer, olha, não me parece que as condições que o médico, porque você precisa de sítio, procurar tudo que você precisa. Você precisa ter passado pelo médico, você precisa ter, dependendo da situação, exame, você precisa ter um laudo, você precisa ter uma carta, você precisa ter diversas coisas para que você passe na mão aí desse médico. Esse médico verifique tudo que foi alegado pelo seu médico anterior e aí possa dizer se você tem ou se você não tem necessidade de se manter encostado, mesmo que o médico anterior diga, você não tem condição de trabalho. Sabemos também que vivemos em um país onde tem muita fraude, sabemos que vivemos num país também que tem muita lorota, e a gente até consegue entender aí alguns posicionamentos dos médicos. A minha pergunta nem é sobre isso, a minha pergunta é uma só. Esse homem está alegando, ele já alegou insanidade. Sim, esse homem pode ficar solto. Eu não estou dizendo assim, um pouco preso, muito preso. Eu estou vendo veículos de comunicação dizendo que ele vai ficar preso para sempre. Dizendo que ele vai pegar uma pena que ele nunca vai esquecer. Vocês estão totalmente enganados. E chega a beirar a ignorância, porque é o seguinte, não tem mais manicômio judiciário. Então não adianta vir com esse papo de que não, ele tá assim, mas ele já alegou esquizofrenia. Ele disse que ele era esquizofrênico, que ele era encostado pelo INSS, que ele ouviu vozes no momento em que ele fez isso com o Matheus. Aí chega na casa desse homem, o homem um acumulador. A polícia encontra animais ali apodrecendo, tá? O cheiro era insuportável. A casa de um acumulador é quando chega naquela parte, eu ainda tô boa aí de gancho, vamos lá. É quando chega na parte que eu disse para vocês. Eu espero realmente que a informação correta seja ele morava sozinho, porque existe uma outra informação de que, na verdade, ele não morava sozinho. Ele morava com a mãe e com o pai idosos. E se isso acontecia, esses 2 idosos estavam nas mãos desse homem.
Mas também tem uma terceira aí colocação, que é a seguinte: ele moraria na casa da frente e outros parentes morariam no fundo. Então, aí também eu gostaria de saber como é que fica isso, porque você tá morando com uma pessoa que, na verdade, se a gente pensar aí, não aconteceu nada, ele não fez mal a ninguém. Uma pessoa com esquizofrenia, ela precisa de um certo cuidado. Em alguns casos, quando a gente fala de esquizofrenia, a gente precisa de alguém que seja quase que um tutor ali para aquela pessoa, que ajude realmente ela, porque ela precisa, em momentos ali específicos, ela vai precisar. E deixando muito claro, existem pessoas que têm esquizofrenia. É muito difícil para a família, mas essas pessoas elas conseguem com muita terapia familiar, com muita terapia com ele também, com muitas medidas ali sendo tomadas, medidas que muitas vezes são muito caras também, e aí é um relato que vocês também podem dar no caso de vocês, se vocês convivem com uma pessoa com esquizofrenia. Só que é o seguinte, não é sempre que o esquizofrênico vai fazer isso, tá? Que o esquizofrênico vai fazer esse tipo de coisa, que vai de repente ficar tocando em garotinhos, que de repente vai ficar tirando vidas, né? Então, quando se cruza certas linhas, é uma situação muito complicada. E outra coisa também, se você tem em casa uma pessoa que tenha a esquizofrenia, você sabe que tem coisas que eles não vão pensar. Porque, na verdade, se eles fizerem alguma coisa, e eu já peguei casos de pessoas que eram de fato esquizofrênicos, tá? Por que eu tô falando de fato? A gente também pode pensar que a gente tá lidando com uma pessoa tão esperta que não foi difícil para ele, de repente, ir lá e forjar ali alguma coisa, ou de repente se comportar de uma forma em que ele conseguisse se encostar. Porque quando ele foi laudado, quando ele chega no INSS, ele chega com todas as coisas dele, o INSS diz o seguinte: olha aqui, tudo bem, você tá doente, vamos lá, né? Tô aqui, tô alegando que tô colocando aqui que realmente você é doente. Só que você vai ficar na sua casa, você não tem condição de trabalhar. Só que esse senhor trabalhava. Esse senhor estava trabalhando na casa dele, segundo o que colocam, ele estava na casa dele fazendo alguns serviços de borracheiro. O próprio delegado fala isso em coletiva de imprensa, tá? Que ele trabalhava como borracheiro, eram trabalhos esporádicos, mas eram trabalhos. Então, peraí, a cabeça dele aí estava boa. Tava boa aí para algumas coisas, para o ponto de você chegar. O INSS disse nenhuma atividade, não disse algumas atividades. E também existe, tá, uma situação que precisa ser investigada também, e a polícia vai investigar. Já soube, inclusive, que a polícia vai investigar. Isso aí é perceptível na própria coletiva de imprensa, se você não estiver ouvindo apenas o delegado, que é o seguinte: ele também prestava serviço para o que seria uma empresa, algum local, tá? Ele também prestava serviço, aí já não sei quantas vezes por semana, mas ele prestava sim serviços como borracheiro nesse local. Então ele desempenhava alguma atividade sim. Sem contar que é o seguinte: vamos realizar a cena de uma pessoa que realmente ele é esquizofrênico. Ele teve ali um momento em que ele teve como se fosse um surto, né? Teve ali o que a gente chama ali de surto. Aí o que aconteceu? Ele acabou fazendo isso. A gente vê situações em que eles sentam e choram. A gente vê situações em que eles não sabem, tá? Eles não têm ideia de que aquela pessoa era quem era. Ele voltou, ele viu tudo que ele fez, ele tem sentimento. Então ele sente, tá? Ele sente, tá? Um esquizofrênico, ele sente, ele ama. Preso, o que teria acontecido? Preso, não vai acontecer nada com ele. A polícia tá tomando conta dele, vocês não têm ideia. A delegacia virou um inferno, porque as pessoas começaram a ir até a delegacia. Obviamente, aquilo se tornou um lugar até um pouco perigoso, porque eles queriam fazer justiçamento. Então, a polícia desloca ele para um canto, desloca para outro, e hoje ele está, sim, em uma penitenciária, em uma cidade conhecida, mas não dizem em qual penitenciária. Não pode dizer, porque eles estão com medo. Ele está num seguro, porque tem gente, sim, querendo fazer justiçamento. Até porque, vamos lá, eu vou apenas relatar o que aconteceu, e aí vocês me digam se isso é possível ou não. Profissionais aí que queiram falar sobre o assunto, podem aí ajudar a gente futuramente, mas é o seguinte: olha a situação do delegado. O delegado está sentado com o homem e o homem está dizendo o seguinte: eu tô ouvindo, eu ouço vozes, tá? Eu ouço vozes. E aí o delegado vai até a casa, encontra aquela cena fétida e caótica, com brinquedos e também televisões, muitas, diz que tinham muitas televisões. E o lugar todo, ele estava assim com alguns animais ali sem vida e em estado de putrefação. O cheiro deveria estar maravilhoso. E aí, nesse momento, a polícia diz o seguinte: o delegado, no caso, diz na coletiva que era uma situação estranha, alguém chega a perguntar, é verdade que teria acontecido ritual, que ele fazia algum tipo de ritual. O delegado teria desmentido isso, tá? Não parece que foi isso. O que parece é
que ele poderia estar ali de repente treinando ou fazendo alguma coisa. São palavras do delegado, ele poderia estar treinando em animais e tal. Só que aí isso tudo já foge um pouco do que estamos acostumados a ouvir sobre, né, uma pessoa que tem esquizofrenia. Eles não têm esse grau de planejamento. Não é uma coisa, não funciona desse jeito. E talvez, quando a gente pega aí situações em que tenha uma pessoa com esquizofrenia fazendo isso, talvez ele não seja esquizofrênico. Talvez exista erros no diagnóstico. Pode acontecer isso, tá, gente? Isso aí tá... todo mundo tá sujeito a um erro de diagnóstico. Falando de saúde mental, a gente tá falando de doenças, tá? Doenças mentais, porque são linhas muito tênues, então pode acontecer. Pode acontecer sim. Todas as pessoas que sabem como é lidar com uma pessoa esquizofrênica sabem que eles precisam tomar as medicações. As medicações precisam ser tomadas, precisa ter um controle, alguém precisa tomar conta disso, porque eles são uma pessoa com remédio, eles são outra pessoa sem o remédio. E isso é uma situação que vai totalmente anular a condição dele? Não, mas ajuda muito a família a ajudar o seu familiar, e muitos familiares não conseguem isso, e é por isso que alguns acabam em clínicas, acabam institucionalizados, porque perde ali o controle. Ou no caso, por exemplo, como é o caso dele, se provar verdade que ele tinha como companhia 2 idosos, chegaram até a cogitar que um não teria condições nem mesmo de andar, o que a gente pode pensar? Quem tomava conta se esse homem tomava ou não medicação? Olha o perigo disso. Vocês estão conseguindo entender como é uma coisa delicada? Eu tenho muitas pessoas aqui no canal, muitos inscritos que têm familiares com esquizofrenia, e a gente debate muito sobre isso. Como a família tem que ter cuidado, como a família tem, na verdade, esse cuidado. E a família costuma, tá? A família percebe certas coisas. Às vezes eles mudam um pouquinho eles já estão de olho, já tem uma medicação certa para aquele momento. É uma coisa delicada. E aí você pega uma pessoa que cruzou essa linha. E se a gente pensar em arrependimento, ou pensar que de repente esse homem, ele com todos esses problemas, dizendo para o delegado que ele ouve vozes, dizendo para o delegado, ele disse que a motivação dele seria porque ele tinha inveja da alegria das crianças. Então, assim, quando você está falando de um homem que diz isso a um delegado, que acabou de se deparar com aquela cena que ele encontrou ali próximo ao córrego, né? Ali no córrego, enfim, do tronco. Aí você para e pensa, esse homem está dizendo que ele tem inveja das crianças. Eu sou um idiota, ou então eu não sei. Tá? Você para e pensa, eu acredito sim que as luzes que estão sendo vistas no céu devem ser OVNIs. Não é possível, eu fui abduzido, estou em outro planeta, porque não é possível. Ele tem inveja da alegria das crianças. Tudo bem, a gente pode até entender que o delegado deve ter sido muito profissional nessa hora, deve ter precisado ali depois passar ali por uma sessão com um psicólogo para poder colocar a cabeça no lugar, porque no mundo dele, ele ouvia vozes, ele tinha inveja da alegria das crianças, só que ele não era um homem que não era sociável, tá? Temos isso também, e essa é uma parte que vai chamar a atenção de vocês, porque ela é polêmica, porque, segundo o que é dito, ele era amigo da família, e aí é que tá. Né? Aí é que tá toda a questão que pode ter levantado, os questionamentos em relação à família, porém, é como eu digo, né? Quem é que sabe? Ninguém sabe. Eu acredito que ninguém sai por aí, olha, acabei de receber aqui um diagnóstico X, um diagnóstico Y, então eu não sei até onde a família poderia saber, né, do que esse homem, enfim, o que esse homem tinha, se era percebido algum tipo de comportamento estranho nesse homem. Eu vi um colega de trabalho dele dizendo que ele era um cara estranho e que ele gostava sim de homens e também garotos e tal, e ele até tem uma fala, que é uma fala muito simples, então a gente também entendeu a mensagem que ele quis dar, e ele trabalhava com esse rapaz, então isso também ajuda a corroborar que ele trabalhava para alguém, porque senão ele não tinha um colega de trabalho falando ali com ele. Então são pessoas do mesmo bairro, pessoas que se conhecem, mas pessoas que têm histórias diferentes para contar sobre ele. Então tem muita coisa sobre esse homem que também pode estar escondida aí atrás de um laudo. E esse homem vai precisar ser laudado novamente. Ele vai precisar ter tudo isso sobre a vida dele levantado, passar novamente por médicos especializados nesse tipo de comportamento para que ele possa ser laudado e realmente ter a certeza de que ele não tinha nenhuma consciência do que ele estava fazendo. Porque laudado vamos colocar aí, por um órgão público, ele já foi, ele é encostado. Tá? Ele é encostado pelo INSS, então automaticamente ele recebe o benefício, ele já foi laudado por um médico especializado. Será que vai ter a necessidade? Será que existe depois disso? E eu gostaria que os operadores de direito me ajudassem nisso, tá? Se depois que isso acontece, se tiver aí, se a Hannah estiver assistindo esse vídeo, se o Christian estiver assistindo esse vídeo, quando isso acontece, quando já tem um laudo anterior que vem de um órgão público, se é necessário ou se não obrigatoriamente é necessário, gostaria muito de saber. Se tiver alguém também que pode me ajudar com isso,
gostaria muito, eu não tenho vergonha de pedir ajuda aqui, tá? Não tenho vergonha. Eu só não gosto de falar nada aí que de repente possa não ser correto. Então, por favor, aí quem puder ajudar aí com essa informação, eu vou ficar muito feliz. E a questão também é a seguinte, tem uma outra questão. Tem a parte em que ele era amigo da família. Ah, mas ele era amigo às vezes? Eu realmente não posso ter essa informação completa. O que se sabe é que parece que a família chegou até a fazer piqueniques com ele, tá? Faziam piqueniques ali juntos, então de repente ele não era um desconhecido. Independente se a família sabia ou não, se ele era um cara muito legal ou não com as pessoas que estavam ao redor. É difícil a gente olhar e falar assim, ah, mas ele também, né, de repente aí o Matheus foi com uma pessoa desconhecida. Era o vizinho dele, o vizinho de muito tempo, e outra, era uma pessoa que estava também próximo à família. A família tem culpa? A família do Matheus tem culpa? Não, a família do Matheus não tem culpa, porque eles poderiam não saber. A questão é que ele usou sim, no meu ponto de vista, meu humilde ponto de vista, aí fica só a minha opinião, é muito, mas é muito improvável que esse homem não tenha planejado isso. Pelo menos aí o ato, tá? De repente algum ato que fez acontecer uma briga e esse ato precisa ser levantado. Só que só pode ser confirmado quando chegar o laudo do Instituto Médico Legal, que vai dizer se pode ter acontecido ou não algum ato anterior. Mas pode não ter acontecido e esse tenha sido o motivo dele ter utilizado a pedra. Onde foi utilizada essa pedra? Que tamanho era essa pedra? Não dá para saber, porque, por exemplo, se foi na cabeça, não tem como verificar. Ele não levou a polícia nos locais ali, mais ou menos onde ele teria colocado essas partes. Então, não tem como saber. Aí, a polícia tem para trabalhar essa parte, tá? Ela tem um tronco para trabalhar e é o que vai ficar provavelmente aí por um bom tempo, ou até que alguém acabe encontrando. Mas segundo me colocaram aqui, inclusive acabaram me mandando no direct algumas imagens, né? Algumas imagens ali de como é esse córrego. O lugar é turvo, tá? Assim, parece como se fosse desculpa, tá, gente? Mas pareceu, pelo menos pelas imagens, não tô dizendo que não tô afirmando, não conheço, mas parece até meio um valão, tá? Então não é uma coisa muito fácil, pode ter coisa ali que prende, a gente não sabe a profundidade. Se vocês souberem a profundidade, se você é de Assis, quiser me explicar melhor isso aí, quiser explicar melhor, só por favor, eu peço a vocês que tomem cuidado com as palavras, para que a gente não tenha problema com o vídeo, que já tem uma temática que vocês sabem que eu faço porque eu realmente tenho um comprometimento com o trabalho. Porque se eu fosse mais inteligente, eu nem traria esse assunto para cá. Mas é que é muito revoltante, porque no final de tudo, no frigir dos ovos frios, como eu costumo dizer, ele está sendo colocado como uma pessoa que não é responsável pelos seus atos, afinal de contas ele é uma pessoa laudada. E a segunda parte ele está sendo ali assegurado de todas as formas, porque a gente sabe que quando ele cair numa cadeia, se ele cair em uma cadeia comum, obviamente a gente sabe aí mais ou menos, né, que as coisas não funcionam do mesmo jeito lá dentro. Ah, mas tem todo um sistema de segurança, a polícia tem que assegurar que esse homem vai ficar ali o mais tranquilo possível. Mais acidentes acontecem. E a questão é que quando já se tem essas informações e já começa o clamor popular antes, a polícia tem por obrigação colocar essa pessoa o mais seguro possível. A segurança que o Matheus nunca pôde ter, tá? Não existiu essa segurança para o Matheus, nem dentro da própria casa. Por quê? Ele tá dentro de casa, mas quantos a gente não viu que foram retirados de dentro da sua casa? Ou que aconteceu alguma coisa dentro da sua casa? Então a gente não tá muito seguro dentro de casa, a gente não tá muito seguro fora dela. É necessário tomar um pouco de ciência do seguinte, quando a gente tá falando de pequeninos, todo cuidado é pouco. Ah, mas é só uma foto no Instagram, mas é só... Não importa, não deixa perto, não se confia. Eu sempre falo, provadores de roupas infantis. Ah, mas aqui só tem moças. Tá, pode acontecer com moças. Ah, mas aqui só tem rapazes e meu filho é menino. Tá, mas pode acontecer também. Então esse negócio de entra, né? Principalmente quando a gente vê lojas ali um pouco mais elitizadas, entra e fala assim, não, a gente vai fazer aqui um desfile pra mãe ver. Aí leva o pequenino pra dentro do vestiário, coloca as roupas e fica desfilando pra mãe. Você não sabe o que tá acontecendo lá dentro. E agora a gente tem uma outra coisa pra falar sobre, que é a questão desse homem ser considerado uma pessoa que não responde pelos seus atos. Muitos de nós podem pensar o seguinte, é impossível esse homem não responder pelos atos dele, porque tá, ele pode não ter premeditado que tenha terminado com o resultado óbito, porque ao que tudo indica, ele tinha essa prática, né? Esse costume de colocar as suas mãos em garotos. Só que a questão é a seguinte, o que acabou acontecendo nunca tinha acontecido antes. Então, tudo bem, a gente pode concordar que não teve essa premeditação. Mas que ele não estava consciente do que ele estava fazendo, acho muito difícil. Uma vez que ele, percebendo o que ele fez, ele volta na casa dele. Ele volta na casa dele. Ele pega o que ele precisava para, né,
fazer a separação, separa e coloca em pontos diferentes e diz para o delegado. O delegado fala isso em coletiva de imprensa. Fiz dessa forma para que fosse mais difícil o rosto ser identificado ou todas as outras partes serem identificadas. Então você me desculpa, mas é muito difícil a gente colocar uma pessoa dessa como uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Já tinha se passado tempo depois, ele fez isso depois, tá? Ele não estava com esses instrumentos no momento, ele voltou para buscar e dias depois, 6 dias depois, ele vai contar isso para a polícia. Então, não adianta ele dizer que ele está arrependido, que o que ele fez foi uma monstruosidade. Eu acho que isso é um pouco óbvio, né? É um pouco óbvio, até porque ele pode ter até ouvido isso de todas as pessoas que passaram por ele. E aí a gente tem uma outra coisa que vai acontecer, que é a questão toda da depredação e do que vai ser encontrado ali naquele local. Bom, depois de muitas coisas acontecerem, teve, até no momento em que foi encontrado o Matheus, a mãe, né, foi levada até a delegacia, que é uma coisa totalmente normal, você precisa fazer além de tudo, você precisa fazer um reconhecimento. Então, o que aconteceu foi, ela foi fazer o reconhecimento, mas foi dada a notícia de que ela teria sido presa. Para vocês terem uma ideia como esse assunto foi difícil, como foi difícil contar esse caso. Porque quase tudo que se contava de manhã se desmentia à noite e a coisa toda foi uma baderna. Ela reconhece, é aquela situação toda e vem a pergunta, né? A pergunta é, vai acontecer o enterro mesmo sem as demais partes? Como é que vai funcionar? Quantos vão acontecer? E quando encontrarem as outras, como é que vai fazer? Só que eu não sei se a pedido da família, a pedido de quem, aconteceu, tá? Ele foi sepultado no cemitério, foi o cemitério municipal de Assis, tá? Se não me falha a memória, mas aconteceu sim. E claro, com muita comoção e também com essas perguntas. Eu não consigo esquecer isso, tá? Eu sinceramente, eu não sei, porque não ficou nenhum tempo, acho que de repente cai na cabeça desse homem que ele vai falar onde tá, e eu não sei, eu realmente não consigo dizer, né, qual seria a melhor coisa, qual seria a melhor forma aí de se fazer isso. Enfim, as pessoas querem, acho que, superar o mais rápido possível. E o delegado? Por que o delegado, de repente, ele estava daquela forma na entrevista coletiva que me irritou no começo? Aí depois eu falei, Joyce, sua burra, presta atenção. Presta atenção, garoto. Ele tá falando, ele tá deixando tudo ali no subentendido, porque é o trabalho dele, ele tá investigando mais coisas, ele não vai afastar ali as coisas que ele precisa saber. E ele tá super certo. Por quê? Primeiro, lascaram um sigilo de justiça antes até aí, no período em que estavam, né, tentando saber direito o que aconteceu com o Matheus. E aí era por que esse sigilo de justiça? Primeiro, segundo ele, para não ter pessoas atrapalhando, algumas coisas assim, mídias, né, dando de repente esses desencontros aí que acabam acontecendo, principalmente quando tem pessoas cobrindo ali ao vivo. Eu até nem critico, tá? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Importante é que você corrija a informação depois. Eu acho que isso sim é obrigação de todos. E aí o que acontece? Quando tudo isso começou a acontecer, o delegado achou por bem, então, agir dessa forma, ok. Só que depois começaram a vir essas histórias. As histórias de que ele gostava de colocar as mãos dele em garotos. E aí depois disso, claro, a gente sabe que isso automaticamente vai para sigilo de justiça, porque envolve uma situação muito delicada. E se você não faz, né, dessa forma, se não é colocado dessa forma, o que acontece? Você acaba expondo essas pessoas. E essas pessoas não querem exposição. Ou elas teriam falado sobre isso muito antes. Então tem pessoas ali de mais tempo, de menos tempo, e isso a gente vai ouvindo de orelhada. Vamos aguardar, porque assim não fica só de orelhada. A gente de repente pode trazer nome, pode trazer números de pessoas que foram denunciar. E é por isso também que eu tô dizendo para você que se esse homem colocou a mão em você em algum momento que você morou em Assis, fale com a polícia, porque a polícia tá sim atrás disso. Então, até o momento, o que a polícia pôde afirmar? Segundo o delegado, ele disse que precisa, primeiro que para causa, né, a causa do óbito e tudo mais, mesmo, né, que o homem que ouve vozes disse que foi uma pedrada, é aquilo que eu disse, né? Como é que você vai ter essa certeza? Não tem como ter certeza. Ele fez os primeiros socorros, ele foi lá, o que ele fez? Eu acredito que ele não foi checar isso, né? O menino deve ter caído e quando ele voltou, continuava caído. Isso pode ter tido muitos motivos, até porque estamos falando de um menino que sofreu um acidente no começo do ano. Ele sofre um acidente, precisa colocar uma placa, segundo a mãe, e passa por uma situação em que ele não pôde sair da cama por um tempo. Isso teria deixado ele até um pouco arredio, segundo a mãe. Teve a necessidade de tomar um remédio, ele passou a tomar um remédio. E aí é nesse momento também que algumas pessoas começam a falar que a mãe era um pouco relapsa e tal.
Eu acredito que isso agora, nesse momento, seja uma coisa que é um pouco secundária para a polícia. Ele tomava esse medicamento à noite, tinha que tomar toda noite, e aí perguntaram a ela se isso não podia ser um problema, porque ele estava, né, longe da medicação dele, e aí o tempo tá passando, isso foi bem no começo, ali nas primeiras horas, diria eu, que ele desaparece. Se esse remédio não faria algum, né, é como se, por exemplo, desaparece uma pessoa que toma insulina. Você sabe que aquela pessoa, se ela não tomar, ela tem pouca chance, né, de permanecer com vida. Então, tudo isso é levantado, eu acho muito interessante. E aí, o que acontece? Ela diz que, na verdade, ele tomava esse remédio, que era uma dosagem ali relativamente tranquila, mas era um remédio sério. E aí, ele tomava aquele remédio, só que depois ela conta também que não teria problema, né, que ele desapareceu e tal, mas que isso não resultaria em nada fatal, porque ele passava algumas vezes sem tomar o remédio. E aí a gente cai no mesmo ponto. Estamos falando de um remédio controladíssimo, tá? Então, um remédio controlado, e aí, de repente, 10 anos de idade, porque ela deixava os remédios nos separadores para que ele tomasse sozinho. E aí é que algumas pessoas não gostaram, porque isso aí, né, podia parecer de repente que não era muito legal. Ela também tinha um filho de 3 anos, e algumas pessoas diziam que eles eram tão sozinhos que eles acabavam indo com qualquer pessoa, é porque acabavam ficando sozinhos. Agora, eu não sei por que eles ficavam sozinhos. Eu não sei se ela trabalhava fora, eu não sei qual era a situação de vida dela, eu não sei se de repente ela não era obrigada a ter um trabalho, 2 empregos, sei lá. Sabe, muita coisa pode acontecer e não é sobre ela, não é sobre a família, mas é sobre a maldade de uma pessoa que estava na frente da sua casa, que ao que tudo indica era amigo da família. Pode não ser um dos amigos mais próximos, não, mas você não sai para fazer piquenique, você não sai para fazer um passeio, de repente com uma pessoa que você não conhece. Isso quem disse foi o delegado, que eles saíam para fazer passeios ali, um certo piquenique, está na coletiva de imprensa do delegado. Ele também deixa muito destacado, muito ressaltado, que a mãe não tem, nem a mãe, nem a família, até o momento tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu com o Matheus. Então está totalmente descartado qualquer coisa que pese sobre a família. Eu tô deixando isso muito claro, porque já aconteceu uma situação muito difícil, que foi vamos tentar aí uma certa tentativa de justiçamento, chamem do que quiser. Eu sou super contra isso, acho que por motivos muito óbvios. O delegado, ele não fala muito disso, ele não toca muito nesse assunto, mas essa questão toda fez com que as pessoas, né, ali por volta do dia 20, 19 e 20, tenham invadido a casa dele. Na parte da frente ele morava, e aí tinha essa informação, poderia morar sozinho, poderia não morar sozinho, mas invadiram a casa, depredaram a casa, mostraram os brinquedos, deixaram os brinquedos que ele acabava guardando lá dentro, todos à mostra, as televisões, objetos que ele tinha lá dentro, muitos foram levados, as pessoas furtaram. Inclusive tem uma jornalista, tá, da mídia aberta, que está mostrando a situação da casa e mostrando ainda pessoas no lugar, quebrando um pouco e roubando um pouco. Então me diga também qual é, né, o motivo de fazer isso. Tá quebrando a casa do homem. A polícia entrou por um motivo, a polícia entrou porque, primeiro, o cheiro, né, aqueles cheiros de animais que estavam ali já, enfim, decompondo e tal, fez com que a polícia pensasse, e se tiver outros, né? Então vamos entrar aqui, vamos dar uma olhada, e se deparou com essa situação toda de acúmulo e de todas essas outras situações, até que pôde levar algumas pessoas aí a pensar que poderia ter sido algo ritual. Não tem ritual nenhum, esse homem, ao que tudo indica, só era uma pessoa que estava pensando em alguma coisa muito complicada, mas a vizinhança decidiu fazer isso. A questão toda é que a gente não sabe se ele morava de fato totalmente sozinho. E aí é que vem um problema, porque essa mesma jornalista disse que durante a madrugada um carro, né, como se fosse ali um caminhão de mudança, teria encostado no local, levado algumas coisas e não dava para saber quem saiu da casa. Então aí também já fica, né, meio que subentendido onde foram parar. Será que morava realmente com o pai e com a mãe? Isso é uma coisa também que futuramente, provavelmente, a polícia vai esclarecer, e acredito que sim, levando em consideração que esse é um caso de comoção nacional. Muita gente tentou ajudar de alguma forma, eu acredito que muita gente também atrapalhou. Eu acho que ir até o lugar, eu acho que a ajuda, ela precisa ser muito pontual, ela precisa ter o ponto. Qual é o motivo? Você está procurando uma pessoa que está foragida, como temos 2 aí que eu estou repostando no Instagram, né, que é do caso da Gabriela. Esse homem e essa mulher ainda estão foragidos. O Alexandre ainda está foragido. A Andréia ainda está foragido. Então, o que acontece? Você está procurando por ele. Tem uma pessoa desaparecida, e aí você vai lá e você coloca. Então, o que vai ser descoberto depois, quem tem que fazer esse serviço é a polícia, tá? A polícia faz a investigação. O perito é que vai fazer o laudo, e a pessoa responsável por perícia, enfim, todos os laudos da questão mental dele,
é o perito especializado. A dúvida que fica é, quando você já é uma pessoa laudada, essa é uma situação boa de se levantar. Porque se você já é laudado lá, você vai ter outro laudo, você vai ter um novo laudo, ou vai direto, ou depende. Então, tudo isso aí são coisas que ficaram aí matutando na minha cabeça. Porque se tudo isso for provado verdade, bebês, a bem da verdade é que esse homem pode ser considerado inimputável. E se isso acontecer, nós não temos mais manicômios judiciários. Então, vai acontecer o que já aconteceu em alguns casos aqui. Você vai passar o juiz, se o juiz, né, tiver paciência, e o juiz vai dizer, você vai fazer tratamento no CAPS, você vai para casa. E aí a situação toda pode ser muito complicada, até porque eu não acredito, olha, e aí são 2 pontos, tá? Primeiro, uma pessoa dessa solta, né, uma pessoa dessa em sociedade. E segundo, porque além dele ser um perigo para a sociedade, ele também acaba colocando a própria vida em risco, porque colocar este homem em qualquer momento na rua é assinar ali uma sentença que a gente nem pode ter aqui no país, pelo menos não normativamente, né? Porque as pessoas querem pegá-lo. Se fizeram aquilo com a casa, você imagina com o cidadão. Então tudo isso vai ser colocado. Então vocês imaginem só, depois de uma coisa dessa acontecer, talvez até quando sair o resultado ainda não tenham encontrado o Matheus totalmente, se é que vocês me entendem. E ele ser colocado em casa, tá? Sem nada. Ah, mas ele vai passar pelo CAPS, ele tem um tratamento, ele tem isso, ele tem aquilo. Ah, ele tem. Se ele for fazer. E se ele não for fazer? Ah, mas ele vai lá, ele busca o remédio. Claro que ele vai buscar o remédio, ele não quer ter problema, ele vai buscar o remédio, ele vai na consulta, ele vai fazer tudo isso. Ele vai tomar o remédio? Porque esse também é um grande problema, é o que faz com que a família, às vezes, muitas vezes, quando não tem condição de ter grande quantidade de pessoas ajudando, o que eles fazem? Se reveza para ver se aquela pessoa está tomando os remédios e verifica pessoalmente isso. Então, é um cuidado muito grande. E será que ele tem condição de ter esse cuidado? Será que alguém pensou nisso? Ah, mas a questão toda dos manicômios judiciários era um absurdo, a questão que aquelas pessoas viviam. Concordo plenamente. E é por isso que deveriam olhar aquela situação e dizer, precisamos dar aqui um sentido para isso, precisamos dar aqui, de repente, uma olhada nessa situação, afinal de contas, são pessoas doentes, não é mesmo? Não são nem responsáveis pelo que fazem. Então, elas precisavam sim ter condições melhores. Essas condições melhores é na rua? Porque eu também não vejo bem para a sociedade e não vejo bem para essas pessoas, que muitas sim precisam ter alguém ali tomando conta. Então, se a coisa funcionasse corretamente, você poderia ter um tratamento decente dentro de uma instituição e você não seria um perigo para a sociedade. Lembrando que isso é para uma pessoa que chegou a esse ponto, tirou a vida de uma pessoa. E lembrando que são poucos os países que isso vá fazer tanta diferença. Isso normalmente nem faz diferença. Se você tem algum tipo de doença mental ou qualquer coisa que o valha, você vai chegar lá, você vai ter isso anulado, muitas vezes você nem é colocado isso, você é considerado totalmente responsável pelos seus atos, mesmo que tenha muita coisa dizendo que você não é. E obviamente isso termina ou numa capital ou numa perpétua, muitas vezes sem direito a condicional. Então é uma situação muito complicada. A vida de um advogado nem sempre é como ele planeja, tá? Nem sempre a gente olha um advogado defendendo uma causa e a gente pode criticar qualquer coisa, tá? Primeiro que não existe um processo, não existe o devido processo legal sem um advogado. Ah, mas esse cara então ele vai ter um advogado pago pelo Estado, né? Ele vai ter um advogado, ele vai ter um advogado. Ele vai ter um advogado da Defensoria Pública. O problema é o seguinte, quando você contrata um advogado, esse advogado pode ou não aceitar. Quando você é da Defensoria Pública, você precisa aceitar. É quase como se fosse a sua obrigação. E acho que é a primeira vez que eu vejo isso, tá? Porque o advogado que foi colocado ali para defendê-lo, vou dar o nome porque eu achei a atitude interessante. Carlos Henrique Afonso Pinheiro, que é advogado criminalista, mais conhecido como Caicê Pineiro, inicialmente vinculado à defesa do Luiz Fernando Silas de Almeida, autor, né, confesso, do que aconteceu com o Matheus Bernardo, falou com exclusividade ao portal Abordagem Notícia. Ele detalhou as circunstâncias da nomeação e os motivos da renúncia. Então ele quer renunciar, ele não quer nada a ver com esse caso, ele não quer ter nenhum tipo de vínculo com esse caso. E aí ele também explica o seguinte, tá aqui, quando ele foi nomeado, ele estaria viajando, e durante esse período da viagem é que eles teriam nomeado ele. Quando ele tem noção do que está acontecendo, ele diz, eu não tenho condição de defender esse caso. Foi um caso que eu fui acompanhando na viagem, eu não tenho como fazer essa defesa, e tem mais, eu tenho um filho de 11, um de 16, eu não tenho como fazer isso, eu vou acabar misturando as coisas, e eu acho que uma pessoa
precisa de um advogado que dê a ele uma defesa técnica e eu não tenho condições de fazer isso. Então parece que esse advogado, porque parece, me corrijam também, tá? Mas parece que você não pode dizer não vou ou dizer não quero. Caso a decisão dele não seja respeitada, ele pretende ir até o fim em não defender esse homem. Então ele deixa aqui tudo a entender que de repente nem que ele tem que se afastar disso, enfim, ele vai fazer o que for possível e o que for necessário para ele não ser o advogado do autor do que aconteceu com o Matheus. O que também a gente já pode pensar em o que o cara vai alegar. O cara vai alegar insanidade, sendo que ele sabe o que acontece agora que não tem manicômio judiciário? Porque normalmente era isso, alegava insanidade. Ele não vai fazer isso. Então, ele já sabe mais ou menos o que pode acontecer. Certeza ninguém nunca tem, tá? Nem às vezes de coisas que são óbvias. Chega na hora do julgamento, a coisa toda vira, como eu sempre digo pra vocês. Mas ele já tem alguma coisa ali que ele diz, não, isso aqui eu não quero nem estar perto, eu não quero nem ouvir, não dá pra mim. Só faltou o doutor dizer, isso revira meu estômago. E eu sei que alguns advogados vão dizer, mas isso não é um ato legal, isso não é um ato, enfim, correto. Mas ele disse que como pai, como pessoa que acompanhou, ele está totalmente comprometido, ele está totalmente, vamos colocar aí de uma forma, ele está contaminado com o caso, ele não vai conseguir fazer uma defesa técnica, ele não tem condição de fazer uma defesa técnica e ele não quer. E é aí que a gente para e pensa, né, como essa coisa toda mexe com as pessoas, porque quando você não tem condição de um advogado particular, você precisa desse advogado. Esse advogado que é um advogado, vamos colocar aí, né, que a gente tem direito, é público, enfim, tá lá, mas o cara também é uma pessoa que tem sentimento, então é uma situação complicada, mas advogado é gente também, tá? Então, acho que é necessário. Mas ele vai contra o princípio. Aí eu já não sei. Isso já é uma outra história, mas ele está disposto a ir até o fim em defender a decisão dele, em não defender este homem. Diz que ele já atuou muitas vezes em causas que são causas pagas, né, causas particulares, e ele disse que por dinheiro algum ele defenderia esse homem. Então ele disse que nem se fosse por muito, mas muito dinheiro, ele defenderia esse homem, ele não defenderia esse homem de maneira nenhuma. Então, essas também foram as palavras do defensor. Muitas pessoas ficaram perguntando e vi portais, inclusive, que não conseguiram saber quem era a defesa dele. Então, a defesa indicada, pelo menos, é esse senhor Caice Pineiro, tá? Espero estar pronunciando corretamente. E preciso dizer que, em relação a ele, eu não sei se eu teria outro tipo de atitude. Não sei se dá para defender uma pessoa que faz uma coisa dessa. Mas teve gente que fez coisa pior e teve. Sim, tem, né? Sempre tem, né? Não é o tipo de coisa que tem como você dizer quem é pior, porque não tem como quantitar uma coisa dessa, né? Não é uma coisa que dá para você fazer isso. Então, eu acredito que aí foi uma decisão dele e eu acredito que isso deveria ser respeitado também dentro dessa questão toda da Defensoria Pública, mas eu realmente não sei como as coisas funcionam, tá? Eu sei que todo mundo tem o direito constitucional de defesa, né? Da ampla defesa e do contraditório. É uma questão toda aí da lei e que não existe, inclusive, um julgamento sem a defesa do réu. Só meu humilde ponto de vista. Eu sei que quando toda essa história começou, ninguém imaginava, acho que não dava para imaginar que o desfecho seria esse, sabe? Que esse seria o desfecho. E quando você olha, é muito complicado. Acho que ninguém, não passou pela cabeça de ninguém que isso teria esse fim, que teria sido uma pessoa de tão perto. Então, é muito difícil. E foi uma situação que, como eu digo para vocês, olha quanta coisa foi descoberta. Pode ser que tenham descoberto aí um cara, né? Vamos colocar aí um predador aí de muito tempo, que tá fazendo isso com garotos há muitos anos. E pode ter feito aí até com você que está me assistindo, que já se mudou desse lugar, foi para outro lugar e nunca teve coragem de contar para ninguém. A prisão preventiva dele foi pedida, eles querem que ele permaneça preso até que uma decisão, né, enfim, seja tomada em relação a ele, que ele não fique solto, porque afinal de contas, mesmo depois que o inquérito for concluído, enfim, acolhido e tudo mais, eles não querem que ele fique solto, pelo menos eles entendem que não seria de bom, aí de repente ele fica solto porque ele é uma pessoa assim, que passa ali um sério problema, né? Um problema bem complexo para a sociedade e até mesmo para a própria integridade física do cidadão, né? Então temos que pensar também em tudo isso e a polícia é obrigada a pensar em tudo isso também. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu aguardo mais informações desse caso. Se vocês souberem, forem de Assis, conforme for saindo, se quiserem me ajudar, me avisando no @JoyceRodriguesOficial, que tá me ajudando muito.
façam isso que eu vou ser muito, mas muito grata mesmo. Dia 25 vai ter vídeo normalmente aqui no canal, vou tentar pegar um assunto que de repente é um assunto mais tranquilo, não sei, vou dar uma olhada aí pro nosso quarta séries, ser um quarta séries mais tranquilo aí para vocês assistirem no dia mesmo, no dia do Natal, que é o dia 25. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês uma excelente semana, super beijo e até o próximo vídeo.